No Enem, que proposta, que tema permitiria que você falasse de realismo lá do Machado de Assis como repertório sociocultural, hein? E aí, beleza? Criatura do céu, se eu fosse usar realismo, Machado de Assis em uma redação, a redação poderia ser, por exemplo, sobre fake news. Poderia ser sobre pós-verdade. Você sabe que o fake news são essas mentiras transformadas em memes, compartilhadas e repetidas, e as pessoas acabam não checando a fonte e vão acreditando. A pós-verdade não é exatamente a mesma coisa que fake news, mas tem a ver, sabe? A pós-verdade tem a ver com a pós-modernidade, com essa época em que as pessoas acreditam naquilo com que concordam. Ou seja, o aspecto afetivo é mais importante do que o aspecto racional. Não, e pior, as pessoas decidem por emoção e acham que estão pensando. De qualquer forma, como assim eu falaria de realismo se a proposta fosse essa? Pós-verdade. Eu poderia falar, por exemplo, sobre o Machado de Assis, né? Claro, realismo brasileiro, final do século XIX, início do século XX. Não vai esquecer, o Machado nasce lá no Rio de Janeiro em 1839 e morre também no Rio em 1908. Fechou? Pois é, uma coisa que eu colocaria sem dúvida alguma é que o Machado inaugura na literatura a dúvida. O Machado de Assis inaugura a dúvida em obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1801. A ideia de que o ser humano é interesseiro, de que o ser humano acaba valorizando esta ou aquela ideia dependendo dos seus sentimentos. Ou seja, não há certeza de nada. O ser humano é interesseiro e age pelo impulso, pelos desejos, como acontece em Quincas Borba, de 1890, ou puxa, Dom Casmurro, obra lançada em 1900, que fala sobretudo a respeito da dúvida. Se alguém me perguntasse, criatura, qual é a temática principal de Dom Casmurro, eu diria a dúvida. Aquele papo lá de saber se a Capitu traiu ou não o Bentinho. De qualquer forma, Machado inaugura na literatura essa análise psicológica do indivíduo aqui no Brasil, sobre o indivíduo. Como é que eu colocaria isso numa redação? Eu diria, por exemplo, o seguinte, que hoje as pessoas acreditam em tudo que pareça científico, em tudo que tenha número. É só colocar uma porcentagem, algo que pareça de fonte jornalística, e as pessoas parecem não ter aprendido, ou não terem aprendido, tanto faz, as lições machadianas, de que não há certezas de nada. Eu me lembraria, por exemplo, do conto A Causa Secreta. Você já leu? Ninguém sabe ao certo o que vai no coração do ser humano. Ou seja, em Machado de Assis já aparece essa ideia de que o ser humano tem mais dúvidas do que certezas. E aprendendo a lição machadiana, eu tenho que saber que eu tenho que ter dúvida de tudo, inclusive dúvida da minha certeza. Num mundo de antagonismos, num mundo de rixas políticas, de extremismos, duvidar de tudo é duvidar inclusive de si mesmo. E parece, como eu disse para você, numa redação eu colocaria isso, que a sociedade desaprendeu ou nunca aprendeu a lição machadiana. Até porque Machado é bastante contemporâneo, é bastante antenado e na verdade antecipa muita coisa, né? Olha, você não vai esquecer, por exemplo, que Machado tem tudo a ver com Freud, já que se o século XIX termina com certezas cientificistas, Machado já antecipa o século XX, já que o século XX nasce com as dúvidas. Freud, psicanálise. A interpretação dos sonhos, livro de 1900. Essa ideia de que o ser humano tem um negócio chamado inconsciente e, portanto, tem desejos que nem ele mesmo conhece. O ser humano tem mais dúvidas do que certezas, apesar de ele mesmo não saber.
Na mesma época, no mesmo contexto de início do século XX, aparece Albert Einstein, por exemplo, com a teoria da relatividade. Até a física se enche de dúvidas, porque não temos certeza nem do tempo. Na mesma época, início do século XX, aparece o princípio da incerteza de Heisenberg. Você não sabe onde é que está o elétron, até a matéria passa a ser uma dúvida. E no mesmo contexto, o caráter dual da matéria. Você não sabe se a matéria é matéria ou se é energia. E é nessa época que vão aparecendo as vanguardas, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, essas estéticas que enchem a arte de dúvidas, de distorções, de fragmentações, como no cubismo, do inconsciente do surrealismo. Puxa, se eu fosse falar sobre fake news, hoje, eu diria na minha redação que o ser humano é propenso a acreditar naquilo que ele já está predisposto a acreditar, como diria, não é, Machado de Assis em obras como Memórias Póstumas, como em obras como em Quincas Borba, essa ideia de que nós temos inclinações subjetivas, sentimentos que nos fazem acreditar naquilo que queremos acreditar. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, há várias passagens que sugerem isso. Nós cremos naquilo que queremos crer. Beleza? Um abraço, tá? Anote isso aí, criatura. Espero ter ajudado. Falou!